a poderosa palavra que o Senhor já colocou no coração dele. Fique atento, Deus falou em meio à oração, falou em meio aos louvores, falou em meio à leitura da palavra. Agora Ele vai falar através da sua palavra. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Que alegria em estarmos aqui neste lugar, neste santuário. Confesso que nessa congregação, pastor Lucivaldo, primeira vez. Então, para mim é uma alegria estar aqui para ministrar uma santa palavra da parte de Deus. Alegria também de estar revendo alguns irmãos em Cristo Jesus, alguns irmãos que os céus nos deu. Para mim uma alegria, uma satisfação estar revendo irmão Lucivaldo, pastor Lucivaldo, se eu posso chamar assim. Que Deus te abençoe, você, como também sua esposa, a irmã Maiara, seus filhos, na verdade, se congregaram conosco ali em Parque dos Eucaliptos. Tivemos a honra de sermos pastoreados por vocês e também pelo pastor Josenil Araújo, bem como a irmã Marilene, esse casal abençoado de Deus, que para a honra e glória do nome do Senhor foi muito usado também para as nossas vidas, foi muito usado também para o nosso ministério e para a nossa igreja. Então, pastor, se estiver aí nos assistindo, nos escutando, um grande abraço, que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Para mim uma alegria estar lhe revendo, viu? Obrigado à confiança, obrigado ao convite, que Deus continue te usando com grande autoridade, como já tem feito aqui nesta noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 16 e o versículo é o de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Fiquemos de pé em nome de Jesus para que possamos fazer essa leitura. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim: a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pode sentar glorificando a Jesus? Glória a Jesus, bendito seja o nome do Cordeiro nesta noite, uma vez mais. Queridos irmãos, a palavra que ora nós acabamos de fazer leitura, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16, é uma palavra um tanto quanto específica, mas uma palavra também que tem sido conhecida de todos nós. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ou este Mateus, coletor de impostos, ele vai destacar este encontro de Pedro para com Jesus, esta conversa de Jesus para com o discípulo Pedro, ou aquele que se tornaria também um dos grandes apóstolos da igreja primitiva,
ou um dos grandes contribuintes da igreja do Senhor. É interessante esta palavra que nós acabamos de fazer leitura, pois de fato, se você prestar atenção no versículo de número 13 do capítulo 16, o texto vai dizer: e chegando-se a Cesareia de Filipe. Nós precisamos aqui se situar e entender algumas coisas para que Deus possa também falar mediante esse texto aos nossos corações. Pelo menos estudando a palavra de Deus, eu posso aqui entender 3 coisas mediante este início do capítulo 16, do verso 13 e também do verso 14. Eu posso entender sobre o local, a localização. Eu posso entender sobre o contexto, ou seja, sobre o momento. E eu posso entender também sobre as pessoas que estavam envolvidas aqui neste momento, que é o princípio básico de todo o texto também, que nós podemos interpretar e também tirar ensinamentos para as nossas vidas, é pelo menos prestarmos atenção sobre isso: qual o local, qual o contexto, quem está envolvido, qual o objetivo, qual o significado desta palavra para as nossas vidas. É interessante que o texto no versículo 13 já vai deixar claro o local: Cesareia de Filipe. E quando nós passamos também a entender sobre este local ainda mais profundo, nós podemos entender que Cesareia de Filipe, na verdade, vai ser um local que ficava próximo ao mar da Galileia e que vai levar este nome, principalmente por causa de Filipe, filho de Herodes, que vai colocar este nome em homenagem a ele e também em homenagem a Tibério César. É por isso que o texto vai fazer questão de dizer que era em Cesareia de Filipe. Mais do que isso, é interessante também que Cesareia de Filipe não era um ambiente tão propício ao Evangelho, não era um ambiente tão propício às boas novas, não era um ambiente tão propício aos milagres para que viesse a acontecer, pois era um local onde se crescia, na verdade, uma grande idolatria, era um local onde se adorava também aos deuses gregos. E aqui o texto vai dizer que Jesus vai chegar nas partes de Cesareia de Filipe. Então, o primeiro que a gente entendeu aqui foi o local. Jesus chega nesse local onde certamente não era favorável, onde certamente não era um contribuinte do Evangelho, neste local onde tinha também essa visão que era expandida naquela época. Segunda coisa, o momento aqui do capítulo 16 é um momento propício para Jesus. Por quê? Porque perceba que aqui Jesus já tem operado diversos milagres. Jesus já fez a cura da sogra de Pedro. Jesus também aqui já tinha operado a cura do leproso. Jesus também aqui em Mateus 16 já tinha libertado pessoas que estavam possessas. Aqui no capítulo 16, Jesus já tinha ressuscitado a filha de Lázaro. Aqui no capítulo 16, Jesus já tinha transformado a água em vinho. Então perceba que diante de todos os detalhes, Jesus já tinha tratado, Jesus já tinha curado, Jesus já tinha transformado, a fama de Jesus já estava crescendo. Então é um momento favorável para que um milagre, apesar do local, venha acontecer. Terceiro, local, momento e pessoas que estavam envolvidas. O versículo 13 vai me chamar a atenção porque é Jesus quem vai interrogar os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Perceba, Jesus aqui na verdade está conversando com os discípulos. Então quem está envolvido no momento eram os discípulos. Quem dizem os homens, ou seja, quem dizem as pessoas, quem dizem a população de Cesareia, quem dizem a população da circunvizinhança por aqui, ser o Filho do Homem. O que na verdade Jesus estava aqui querendo perguntar era: o que dizem o povo acerca de mim? O que dizem a população acerca de mim, do prometido, do Messias? O que dizem eles? E é interessante também a palavra Filho do Homem, porque no Antigo Testamento e no Novo, essa palavra vai ser retratada, e principalmente no Novo vai ser repetido tantas vezes, e se referindo a Jesus, a seres celestiais. Então Jesus, na verdade, está perguntando aos discípulos: o que dizem não vocês? Mas inicialmente eu quero saber, o que dizem a multidão?
O que diz o povo? O que dizem os homens? Então perceba, local, momento, contexto e pessoas envolvidas. Mas é interessante também o versículo 14, que eles vão responder, e lhe disseram, ou seja, os discípulos vão responder Jesus, e eles vão dizer, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, ou até mesmo um dos profetas, ou outro profeta. Perceba que eles vão falar o que na verdade a multidão fala. Eles vão falar o que na verdade os homens expandiam sobre Jesus. João Batista, certamente é Elias, certamente é Jeremias, certamente ele é um dos profetas. Mas por quê? Porque principalmente nesta época, e principalmente nesse contexto, e principalmente neste local em Cesareia de Filipe, as pessoas esperavam, e principalmente por parte de Herodes, esperavam uma possível reencarnação da parte de João Batista. É por isso que o comentarista da Bíblia King James, ele vai colocar na verdade que o texto vai se referir a João Batista por causa da influência de Herodes. Então, primeiro, vai comparar Jesus com João Batista. Será que ele é a reencarnação de João Batista? Segundo, vai comparar Jesus com Elias, e principalmente remetendo-se às palavras do profeta Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5, quando Malaquias, usado por Deus, diz, eis que eu enviarei entre vós novamente o profeta Elias. Então eles comparam, uns dizem que tu és Elias, foi enviado novamente aqui entre nós. Outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas também. Mas é interessante que eles não respondem sobre si, mas eles respondem pelos demais. Aí agora que Jesus novamente vai lhe perguntar, mas Jesus agora vai sondar o coração deles, e Jesus vai perguntar, e vós, quem dizes que eu sou? Traduzindo, os discípulos falaram que os outros diziam. Traduzindo, os discípulos falaram que a multidão dizia, mas agora Jesus quer saber, aqueles que andam com ele, o que é que eles falam, o que é que eles acreditam, sabe por quê? Porque coisa boa é falar e darmos testemunho de pessoas que nós conhecemos, que anda com a gente, que vive com a gente, que nós conhecemos de perto. Jesus vai perguntar a eles, mas é interessante que do contrário do primeiro momento, agora não são os discípulos que vão responder, mas é Pedro que vai tomar palavra, e Pedro vai dizer respondendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a multidão diz que é João Batista, a multidão diz que é Elias, a multidão diz que é Jeremias. Mas nós dizemos, é Pedro tomando como responsabilidade, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando lá em Lucas capítulo 7, versículo 22, depois de João Batista já ter batizado Jesus, depois de ter se passado um tempo, depois de tudo aquilo ter acontecido, todo aquele contexto, João Batista envia os seus discípulos até Jesus, para perguntar se verdadeiramente ele era o Cristo. Porque o Cristo, na verdade, vai significar ungido. Ou seja, vai lá, saber se realmente ele é ungido, ele é o prometido, ele é o Messias, aquele que haveria de vir. Quando os discípulos de João vão atrás de Jesus, para perguntar se Jesus é verdadeiramente o Messias, o prometido, o Filho do Deus vivo, o Cristo, como Pedro disse, Jesus não responde inicialmente com palavras, mas Jesus começa a operar milagres, Jesus começa a operar maravilhas, e Jesus diz, agora sim, vai lá e diz o que é que tu vistes. Por quê? Porque o cego vê, o coxo anda, oh glória a Jesus, tem gente até ressuscitando, diga assim, este é o Cristo, o que faz milagres. Pedro vai tomar a palavra, e Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro está dizendo é, primeiro, tu és o Cristo, ou seja, ungido, logo não é Jeremias. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15.
Tu és o Cristo, logo não é Elias. Tu és o Filho do Deus vivo, logo também não é João Batista, conhecido como Filho do Altíssimo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória a Jesus. É Pedro quem está dando testemunho de Jesus. Pedro está provando que ele conhece quem é Jesus. Que coisa tremenda, meu irmão, é quando as coisas estão muitas vezes andando de mal a pior, mas a gente está entregando as causas diante de Jesus. Que coisa tremenda, irmão, é quando muitas vezes a porta está fechada, mas a gente entra no templo, glorifica, adora Jesus, aí o inimigo não entende como é que pode, mas só quem está passando está entendendo o propósito. Sabe por quê? Porque o propósito vale mais, oh glória a Jesus, o propósito vale mais diante de Jesus. Qual é o teu propósito diante dos céus? Ele diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Percebe o texto? Também te digo que tu és Pedro. Opa, peraí. Simão, Barjonas e Pedro. Como é que é? Simão Barjonas quer dizer Simão, filho de Jonas. Olha que coisa interessante que Jesus está falando com Pedro na resposta de Pedro. Jesus está entendendo de quem ele é filho, como é que ele é conhecido e como é que ele será conhecido. Ou seja, ele é filho de Jonas, é conhecido como Simão, mas a partir de então será conhecido como Pedro. Traduzindo, Jesus conhece o teu passado, Jesus conhece o teu presente, Jesus conhece o teu futuro, crente. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro, ele é Deus. Bem-aventurado és tu, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também tu és Pedro, e te digo mais, Pedro quer dizer pedra, tem mais, sobre esta pedra edificarei. Olha o que é que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo simplesmente que Pedro vai edificar, não. Jesus está puxando a responsabilidade, dizendo: tu és Pedro, mas quem edifica sou eu. Edificarei, tem mais, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que coisa tremenda, pastor Lucivaldo, isso que o texto aqui está dizendo. É porque a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor. Olha o que é que Jesus está respondendo aqui para Pedro. Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro, quem edifica sou eu. Segundo, a igreja é minha. Oh, glória. Não, irmão, se eu fosse você, já estava levantando as mãos santas para os céus, para glorificar a Ele, porque a igreja do Senhor, independente do momento, ela está sendo edificada pelos céus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Isso aqui é fantástico. Meu querido irmão, se você quiser me ajudar aí com fundo musical, em nome de Jesus, eu fico muito grato, meu amado. Mas olha isso aqui. A igreja do Senhor, quem edifica é o Senhor. Quando o texto vai dizer que não prevalecerão, quer dizer que pode até se levantar, pode tentar agir. É interessante que, inclusive, o também comentarista, mas agora da Bíblia Pentecostal, ele vai tentar explicar isso um pouco, e o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que isso não significa que a igreja não vai passar por provas, isso também não significa que, diante dessa promessa de Deus, ninguém pode se afastar do evangelho, não, pelo contrário.
Nós temos as nossas escolhas e o livre-arbítrio, e se nós não tivermos cuidados, nós somos fadados ao fracasso. Mas entenda uma coisa, o que o texto aqui está querendo dizer é que Deus, Ele vela pelo seu povo, que Deus, Ele vela pela sua igreja. O que o texto aqui está querendo dizer é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, ela pode tentar interferir, ela pode tentar tocar, mas não prevalece. Alabarachai. Eu já estou sentindo a glória de Deus, eu já estou sentindo a presença do Senhor aqui. Não prevalecerão contra a igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus está continuando falando com Pedro. É interessante que Jesus dirige essa palavra para Pedro, né? Primeiro foram os discípulos que responderam. Sim ou não? Eita, só o irmão lá de trás falou. Sim ou não? Oh, glória a Jesus. Primeiro foram os discípulos que responderam. Depois é Pedro que responde. Mas Jesus vai responder a Pedro. Pedro, tu és Pedro. É interessante que Jesus disse para Pedro: e eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. Isso aqui é espiritual. Por quê? Porque o crente diante de Deus tem um importante papel. Sabe por quê, irmão? O mundo espiritual é muito tremendo. Você já pensou o que é um homem, uma mulher, dobrar o seu joelho em oração e se ligar direto com o trono de Deus? Isso é tremendo, sabe por quê? Porque os grandes homens, os grandes senhores e toda e qualquer pessoa que alcançou um certo patamar, para ter contato com ele, para ter contato com ela é difícil. Você tem que passar por muita gente, por muito meio, ainda tem que marcar horário, aí muitas vezes o horário não dá certo, às vezes desmarca, às vezes é só um compromisso individual, só pode de um em um, e é aquilo, e é uma dificuldade e tudo mais, e aí? Mas o reino dos céus é tão tremendo que é tão simples. É só a gente dobrar os nossos joelhos. Oh, glória a Jesus. É Mateus dizendo: dobra o teu joelho e ora ao Pai. E o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará publicamente. É simples. Dobra o teu joelho. Você pode ligar-se com os céus. Pedro, eu estou te dando a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha o texto, versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ou seja, Pedro reconhece que ele era o Cristo. Pedro entende que ele era o Cristo. Só que Jesus vai dizer aos demais discípulos: vá, mas não diga para ninguém que eu sou o Cristo, a princípio. Por quê? 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, Jesus anuncia a Pedro, Jesus anuncia os discípulos estão sabendo que ele é o Cristo. E mais, Jesus diz: é necessário 3 coisas. O quê? Primeiro, padecer diante dos homens. Segundo, ser morto diante dos homens. Ou seja, padecer quer dizer sofredores, passar dificuldade.
Padecer é enfrentar problemas. E você sabe que ele foi esbofeteado, cuspido, recebeu chicotada, mangaram dele, na linguagem nordestina, né? Mangaram, oh glória a Jesus. Tiraram sarro, se a gente também tiver na nossa linguagem. Tiraram brincadeira com ele. Humilharam Jesus, carregando aquela cruz pesada. Fizeram de tudo do mal a pior. Mas Jesus está dizendo para os discípulos: é necessário padecer. Oh, glória a Jesus. É necessário padecer. Olha o que o texto está dizendo no versículo 21. Padecer e ser morto. Segundo, até ser morto é necessário. Mas tem mais. Olha o final do 21. E ressuscitar ao terceiro dia. Isso aqui me regozija, sabe por quê? Porque primeiro, padecer não é bom. Segundo, morrer pior ainda. Mas o terceiro, ressuscitar ao terceiro dia, é só para ele mesmo. Oh, é só para ele mesmo, é só para os céus mesmo. É necessário, irmão, você já parou para pensar como é necessário, como foi necessário? Por quê? Por amor da sua vida que se deslocou hoje para entrar aqui nesse santuário. Por que, Lucivaldo? Por amor desse irmão, dessa irmã que está aí na sala, que está aí na cozinha, que está no seu ambiente de casa, com o celular ligado, para Jesus dizer: eu te amo. Foi necessário por você. Alabai. Foi necessário padecer até morrer. Mas tem mais. Lucas capítulo número 24. Quando as mulheres vão lá, já no terceiro dia, que elas vão ao encontro de Jesus, que vão à procura de Jesus, que vão levando especiaria, vão levando flor, vão levando lá, para chegar diante do túmulo de Jesus. Que elas vão atrás do mestre, que elas vão se aproximar do sepulcro. Um ser celestial aparece diante delas, e fala as seguintes palavras: a quem procurais entre os mortos aquele que vivo está? Ele já não mais está aqui, sabe por quê? Ele ressuscitou. Ele não está mais entre nós, por quê? Ele já ressuscitou. É necessário padecer, é necessário morrer, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A promessa que Jesus está dizendo para Pedro: é necessário, Pedro. Pedro vai dizer: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor. Tem compaixão que não faças isso, Senhor. Tem compaixão de ti, Senhor. Aí Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha o segredo do céu. O que é que eu tenho que fazer? Irmã, você na sua casa, primeiro, você tem que renunciar a você. Você tem que renunciar ao seu eu. Você tem que renunciar a muitas coisas que você até mesmo queria. Segundo, você tem que tomar a sua cruz. Você tem que entender o momento, você tem que entender as pelejas, você tem que ainda assim carregar a sua cruz. Mas terceiro, você pode simplesmente se entregar para os céus, se entregar para Jesus, reconhecê-lo como um único e suficiente Salvador e seguir a Jesus. Você pode simplesmente no seu lar, na sua casa, entregar-se ao reino dos céus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro ainda é: renunciar. É difícil, mas já diz a palavra renunciar. O que Jesus está dizendo aqui é tomar a sua cruz. O que Jesus está dizendo aqui é seguir a Ele. Por quê? Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida?
Ou seja, salvação é individual. Você pode ganhar outro, mas você tem que zelar pela sua vida também. Jesus está dando a lição. Oh, glória a Jesus. Eu recebo também, Jesus, eu recebo também direto do trono de Deus. A lição que os céus nos dá hoje é: independente do momento, se levante. Independente do momento, carregue a sua cruz. Independente do momento, adore a Ele. Adore, vai, levanta a mão. Não, levante. Glorifica Jesus, vai, enche essa casa de glória. Vai. É o mundo virando de cabeça baixa para você, adorando. Vai, adora. É o mundo de cabeça para baixo, mas Jesus dizendo para você: toma a sua cruz, siga-me, vai, me acompanha. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. João 14, para terminar. Não se turbe o vosso coração. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Vamos lá? João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei para vos levar comigo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Aí olha os discípulos. Você prestou atenção na conversa de Pedro com Jesus? Você prestou atenção o que é que Pedro disse de Jesus? Pedro reconheceu Jesus como Cristo. Pedro reconheceu Jesus como Messias. Mas olha aqui no versículo de número 4. Mas olha aqui no versículo de número 5. Quando Jesus estava falando com os discípulos, Jesus disse: porque vós conheceis o caminho e vós conheceis para onde eu vou. Aí Tomé vai falar: Senhor, nos mostra, porque nós não sabemos qual é o caminho e nós também não sabemos nem tampouco para onde é que tu vais. Nos diz. Aí Jesus vai dizer: como é que pode? Você não entendeu o princípio. Vocês estão comigo e ainda não me conhecem. Eu sou o caminho. Oh, glória a Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Senhor, agora Filipe então nos mostra o Pai. Como é que pode? Filipe, discípulo, andando com Jesus. Pedro disse que era o Cristo. Aí Tomé disse: nos mostra o caminho que a gente não conhece. Mostra para onde tu vai que a gente não sabe. Agora Filipe diz: então nos mostra o Pai que nos basta. Aí Jesus vai dizendo: Filipe, tanto tempo eu tenho estado com vós, tanto tempo eu tenho dado contigo, tanto tempo eu tenho estado ao teu lado, e você não conhece ainda, não sabe ainda, que quem vê ao Pai me vê também, que quem vê a mim verá o Pai também. Irmão, sabe o que é isso? Tem gente que questiona, tem gente que pergunta, tem gente que entra num dilema com Deus, perguntando, e Deus dizendo: eu já estou confirmando a promessa, eu já te falei, já confirmei, eu não sou homem para mentir, eu cumpro com a minha promessa. Ah, Senhor, mas está passando por isso, está acontecendo isso, eu não estou entendendo nada, mas é o céu dizendo: fica firme, carrega a cruz, porque enquanto você carrega a cruz, os céus está pelejando por você, os céus está desenrolando para você. Alabaraço. Os céus é grande, irmão. O que Jesus disse para os discípulos, o que Jesus ensinou a Pedro, o que Jesus disse para Pedro, me mostra uma superficialidade dos discípulos, mas um conhecimento de Pedro diferente. E logo quem? Pedro, aquele que negou, aquele que tudo aconteceu. Mas é interessante que apesar de tudo, apesar do seu comportamento e até mesmo do seu temperamento, Pedro vai verdadeiramente conhecer Jesus. Porque o que me atesta isso é a mudança de conduta. Toda e qualquer pessoa que tenha encontro com Jesus tem a sua conduta transformada e mudada.
Irmão, isso aqui é culto de evangelismo. Quem se lembra de João capítulo 4, quando aquela mulher que teve 6 maridos, ela estava lá junto ao poço, para apanhar água, para pegar água, para levar água, ela estava lá simplesmente para pegar água, mas ela tem a sua conduta transformada por Jesus, ela tem uma conversa tão espetacular com Jesus, que o texto no versículo 28 vai me dizer, e ela deixa o seu cântaro, e vai à cidade para anunciar Jesus, ou seja, ela mudou o propósito, ela deixou o objetivo lá, para ter um novo objetivo, ganhar almas para o reino dos céus. Eu termino profetizando para a sua casa, eu termino profetizando para o seu lar, diante do seu testemunho de vida, alguém vai aceitar a Jesus, alguém vai se entregar a Jesus, serão nesses dias que uma grande glória de conversão alcançará o seu lar. Se você crê nessa palavra, levante a mão e manda o maior glória a Deus dessa noite.